Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo em um texto que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. É interessante que a sua palavra estava com base em 3 anos e meio sem chuva. Já pensou? 3 anos e meio sem chuva? Israel passou por isso naquele tempo de Elias. Mas vamos entender um pouco sobre quem é esse homem com tanta autoridade. Foi capaz de enfrentar Acabe e a Jezabel e com muita ousadia. Então, quando nós olhamos para o versículo que nós lemos, nós vemos ele ser chamado de Elias o Tesbita, ou seja, Elias de Tesbe, Elias de uma aldeia chamada Tesbe, né? E é interessante que nós podemos fazer um paralelo dele com Jesus, né? Jesus, o Nazareno, Jesus, o Galileu. E tudo bem que ele realmente prefigurava, né, aquele que viria com toda a autoridade, ou como autoridade maior que a dele, né? Embora houve alguém que desejou ter a sua autoridade, ou seja, a unção, né? Eliseu, outro profeta também, que tinha a, 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 a sede, né, de ter o poder de Deus, a glória de Deus sobre ele, e ele pediu a Deus que viesse sobre ele porção dobrada da unção que estava sobre Elias. E foi mesmo, né? E foi mesmo. Eliseu também fez e aconteceu, fez muitas proezas para a glória e honra e louvor ao nosso Deus. Então Elias, ele aqui no texto que nós estamos pensando nele, que é o versículo 1 do capítulo 17, ele aqui diz o seguinte: Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, olha, até hoje, né, nós acompanhamos todo o trajeto, né, de grandes vultos do meio político, né, do meio que nós podemos chamar das autoridades, né, em meio às autoridades, né. Elias tinha uma autoridade maior ainda que a autoridade do rei daquela época, assim como os líderes de hoje também, líderes espirituais que estão dentro do nível, ou dentro do conceito, né? Dentro do parâmetro de Deus, né? Dentro do parâmetro de Deus, né? Eles são capazes de fazer como Paul Yong-Chu, que foi falar com alguém que era uma autoridade, e quando a secretária o atendeu, ele disse: diga que é uma autoridade maior. Quer dizer, a autoridade que está aqui é maior que a autoridade que você representa. Mas então Elias, ele chega diante de Acabe, né, e não tem temor, ele não tem medo, né? Ele chega sem temor e sem tremor, né? Sem tremer na base, né? Como diz o nosso dito popular. E aí diz aqui a palavra que ele diz ele dá uma mensagem, ele chega diante dele com uma mensagem. Todos nós temos essa capacidade, né? De chegar diante de alguém. Aliás, nós não precisamos nem de chegar, né? Se alguém se aproxima, se alguém nos vê, já pode sentir tremer na base, como que aqui está alguém que representa Deus, né? Aqui está um pequeno Cristo, ou seja, um seguidor de Cristo, ou um representante de Cristo na terra, né? Porque a minha luz vai brilhar ali, né? O Senhor disse, o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu tenho a luz da vida.
Esta luz da vida está sobre mim. Eu não ando em trevas, porque Jesus está em mim. Ele não está comigo, ele está em mim, né? E como ele está em mim, eu tenho autoridade também, né? Eu tenho autoridade para conversar com alguém e levar paz a esse alguém, levar vida a esse alguém, trazer edificação a esse alguém. E aí, então, diz aqui o texto que Acabe chegou diante de, aliás, Elias chegou diante de Acabe e disse: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Perante o Deus de Israel, perante cuja face estou, ele está diante da face de Deus, né? Ele sentia isso, ele não podia ver, mas ele sentia, né? E é interessante que para nós entendermos um pouco mais sobre esse Elias, o Tiago, né? O apóstolo Tiago falou sobre ele, né? E Tiago fala alguma coisa que deixa a gente com o ego massageado, né? O ego massageado, ou amassado até, né? Olha só, 17, 18 de Tiago 5, 17, 18, olha só. Elias era homem semelhante a nós, olha só, homem semelhante a nós. Então não tem essa de São Tiago e São João, São Pedro, não tem nada disso, todos são iguais. Aqui está dizendo, né? A palavra está dizendo, né? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, olha só, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. A palavra que ele tinha era uma palavra de Deus. A revelação que ele tinha a fazer ao rei era uma revelação de Deus, vinda de Deus, vinda da autoridade maior. E aí o versículo 18 diz assim: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Que maravilha, né? Que bênção, né? Ele era um homem de oração, um homem que tinha liberdade com o seu Deus. E essa mesma liberdade que ele tinha com o seu Deus, e como diz a palavra, que ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, sujeito às mesmas paixões que nós, essa mesma autoridade, essa mesma liberdade com Deus e autoridade na fala com Deus, eu posso ter, você pode ter. É só nos entregarmos a Ele, de corpo e alma. E Ele vai fazer aquela obra que só Ele pode fazer. Então diz aqui que o versículo, finalzinho do versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis, diz assim: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Você, como crente em Jesus, você tem tido uma palavra de sim, sim, não, não, como diz Mateus 5,39 ou 37. Seja, pois, o teu falar sim, sim, não, não. A palavra diz aqui que Elias, segundo a sua palavra, não choveu, nem caiu nem orvalho sobre a terra. Houve secura total. Porque aquele povo precisava passar por uma restrição. Às vezes a gente precisa levar umas restriçõezinhas também de Deus, não é mesmo? Às vezes a gente é tão falho, né, que Deus chega junto e nos dá uma localizada dizendo: olha, esse é o caminho, andai por ele. Que Deus possa te ajudar a ter um encontro de verdade com Deus. E não ficar nessa de crente Mr. M, crente de fachada. Mas entender que você pode ter autoridade, ou você pode ter autoridade no falar com Deus e no falar com as pessoas e no seu testemunho. A sua luz precisa brilhar mais forte. O seu sal precisa salgar. Jesus diz que nós somos o sal da terra.
E o sal não foi feito para ficar dentro do saleiro. O sal foi feito para salgar, sair do saleiro. Então saia. Saia do seu esconderijo, mostre a luz que você tem. Em nome de Jesus, eu oro para que você possa ter tudo isso. Amém.